metodologia da coleta, processamento, adequação, método e interpretação de exames. Esse é o nosso assunto nesse momento, que chega até mesmo a ser o cerne desse nosso conteúdo, que é acerca da interpretação de exames laboratoriais. Anteriormente, nós vimos aspectos muito importantes que devemos levar em consideração na hora, por exemplo, da emissão de um laudo e das outras etapas. Mas agora nós vamos falar sobre o cerne em si, sobre a essência desse assunto. Nós vamos ver exemplos de toda essa metodologia envolvida, né, na fase analítica, e vai também falar sobre a metodologia, o nome do exame solicitado, o processamento daquela amostra, a adequação dessa amostra, os valores de referência, a interpretação daquele exame, daquele resultado e as orientações necessárias. E vamos ver também, durante todo esse conteúdo que você pode ver aí, digitado, algumas imagens de equipamentos, né, ou de produtos que são rotineiramente empregados dentro de um laboratório de análises clínicas, como no caso de uma câmara, de uma estufa, de um contador, né, usado na hematologia, dentre outras imagens que você vai ver, que vão fazer parte do dia a dia do profissional desta área. Por exemplo, para começar, o exame de colesterol total e frações vai ser feito a coleta daquele sangue e a parte utilizada é o soro. Esse exame pode ser prescrito com esse nome como outros nomes, como por exemplo, lipidograma, estudo lipídico, CTF, colesterol total e frações, colesterol LDL, dentre outros. Como vai ser o processamento e a adequação dessa amostra? Essa amostra tem que ser coletada e antes de ser analisada, processada, vai ter que se aguardar 30 minutos após a coleta para que essa amostra se descanse e que ocorra aquela separação e que aí apareça aquela parte do soro, que é a parte necessária para a análise desse perfil lipídico. Depois tem que se centrifugar a 2.200 RPG durante 10 minutos em temperatura de 18 graus. A temperatura também é muito importante para se fazer, para se observar. Não se pode fracionar ou alicotar. O que significa isso? Não pegar essa amostra desse soro e dividir em porções, ou seja, em alíquotas, em frações. Tem que se usar todo esse material de uma vez só. Esse soro tem um volume ideal para análise. O volume ideal deve ser de 1 ml e o volume mínimo de meio ml. Então, menos do que isso não dá para se fazer análise. Essa amostra tem que ser enviada em temperatura ambiente, nem em uma temperatura quente e nem refrigerada, senão vai ocorrer degradação desse soro e de todos os componentes dele. A temperatura ambiente pode durar a um dia, né, para essa amostra, pode ser no prazo de 24 horas. A refrigerada tem que ser por 7 dias entre 2 e 8 graus, no caso de precisar guardar essa amostra. A congelada vai ter que ser em menos 20 graus Celsius por no máximo 3 meses. Isso no caso de precisar guardar aquela amostra. Qual vai ser o método? Método de cálculo baseado nas fórmulas de... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site,
Você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no As site. fórmulas de Friedewald e Martin. E os valores de referência são: para menores de 20 anos, independente de jejum de 12 horas, menor que 110 mg por decilitro. Maiores de 20 anos, independente desse jejum de 12 horas, menor que 100 mg por decilitro. O valor desejável para se encontrar está entre 100 e 129. O valor limítrofe, aquele ali já perto de ficar ruim, entre 130 e 159. O valor alto, que não é bom para a saúde, está entre 160 e 189. E o muito elevado está maior ou igual a 190. Sobre a interpretação desse exame, temos que levar em conta todos aqueles aspectos que vimos anteriormente: idade, etnia, sexo, tudo que a gente viu. Se o paciente está usando medicamentos ou não, por quanto tempo esses medicamentos foram usados, quais medicamentos também, o nome deles também deve ser levado em consideração, tem que se anotar isso é muito importante. E durante essa interpretação, o técnico tem que pensar o seguinte: essas lipoproteínas de baixa densidade são responsáveis no nosso organismo pelo transporte do colesterol em todo o nosso corpo. A determinação dessa fração é importante na nossa saúde para analisar se aquele paciente corre o risco de uma doença de aterosclerose nas veias e artérias. Essa doença e o aumento do colesterol LDL são totalmente ligados um ao outro, visto que os níveis dessa fração vão estar elevados na síndrome nefrótica, na icterícia obstrutiva e no hipotiroidismo. Então, nós temos aqui, nesse primeiro caso, toda a metodologia, o que se deve fazer para coletar, quando se pode processar essa amostra, a temperatura exata, se tem que congelar, se tem que refrigerar, qual é a temperatura certa, tudo certinho. Temos os valores de acordo com a faixa etária, independente do jejum, temos os valores que são arriscados, temos também a interpretação. Então, esse primeiro caso que nós temos aqui é um exemplo, digamos assim, é o padrão que nós temos que ter para qualquer tipo de amostra que vai ser analisada, seja um hemograma, seja um EAS, seja um parasitológico, seja o exame que for. Tem que se observar todas essas etapas até a emissão do laudo, levar em consideração como é a vida desse paciente, se ele é fumante, se ele bebe, se ele é obeso. Tudo relacionado ao paciente tem que ser considerado, porque são coisas, são aspectos da vida desse paciente que podem afetar diretamente o resultado daquele exame, seja ele qual for. Orientações necessárias no caso desse exame, desse perfil lipídico. O paciente deve manter uma dieta que ele está acostumado, não precisa mudar a dieta 5 dias antes da coleta, sem ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 72 horas, que dá 3 dias, né? E também deve evitar a prática de um exercício físico intenso 24 horas antes da coleta. Por quê? Porque a prática desse exercício físico de forma intensa vai alterar os valores desse perfil lipídico. Alterando esse valor, o paciente vai ter em mãos um laudo que não fala da sua realidade, da realidade do seu organismo.
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!